Glória a Deus, glória a Deus. Estamos aqui diretamente desde Asunción, Paraguai, aqui nesse parque maravilhoso. Depois a Tainá vai mostrar um pouco para vocês, que é o Parque Seminário, que é um parque fundado pelos sacerdotes jesuítas franciscanos. Não, acho que aqui mesmo é dos jesuítas. E um lugar maravilhoso onde as pessoas vêm para passar um momento tranquilo. Tem lugar de oração, tem lugar para fazer uma atividade física, tem quadras de esporte, um lugar muito abençoado. E nós com Tainá decidimos tomar posse desse lugar aqui, ocupar esse lugar para poder passar uma palavra para vocês e um louvor maravilhoso. Então vamos dar início aqui diretamente desde Asunción. Aleluia. Tamu ve'ahu Kitov Adonai, Tamu ve'ahu Kitov Adonai. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes se alegrarão. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminado, se vosso rosto jamais sofrerá. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o temem. O anjo do Senhor nos livra. Ai, provai que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O Senhor é bom. Ei, provai que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O Senhor é bom. Ei, é bom, é bom, é bom, é bom. O Senhor é bom. É bom, é bom, é bom, é bom. O Senhor é bom. E é bom, é bom, é bom, é bom. O Senhor é bom. É bom, é bom, é bom, é bom. O Senhor é bom. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem. O anjo do Senhor nos livra. Ai, 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 provai que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O Senhor é bom. Ei, provai que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O Senhor é bom. Ei, é bom, é bom, é bom, é bom. O Senhor é bom. É bom, é bom, é bom, é bom. O Senhor é bom. E é bom, é bom, é bom, é bom. O Senhor é bom. É bom, é bom, é bom, é bom. O Senhor é bom. Kitov Adonai, el Señor es bueno.
Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo aqui mais um cenário novo para você nesse lugar maravilhoso, aos cantos dos pássaros e do Raul Paulinho. Quero ministrar uma palavra ao teu espírito, te despertar para algo novo, te despertar para essa missão aqui no nosso Sábado Mission. Espero que você aí do outro lado esteja mesmo sendo desperto pelo Senhor, né? Essa semana das vestes, que você tenha trocado as roupas do seu guarda-roupa e assumido as vestes que realmente de quem realmente você é, sem máscaras, sem cartas nas mangas, sem nada a esconder, mas nus diante do Senhor e justificados pelo teu sangue e pela tua glória. E hoje eu quero falar um pouco sobre a intimidade que existe no altar, a intimidade que existe em uma dinâmica espiritual, na região celestial, e a intimidade que a gente tem que ter na nossa missão. E nós estamos em missão aqui no Paraguai, em Assunção. Hoje, que é sexta-feira que nós estamos gravando esse vídeo, nós vamos sair daqui no período da noite, ter uma viagem aí até Cidade do Oeste, realizar algumas missões ali da compra dos nossos equipamentos, aquilo que vai ser o nosso estúdio maravilhoso no CCC, e domingo retornar para São Paulo, chegar lá na segunda-feira. Então ainda tem aí uma trajetória larga, onde o Senhor vai trazendo os seus sinais, vai trazendo a sua dinâmica, a gente vai se movendo. E eu quero começar esse culto exatamente falando sobre isso, né? De como é louca a vida da missão, e se você entende que todos nós somos missionários, todos os seus dias são contados nessa missão que Deus ele te entregou, que Ele te confiou. E quando você começa a entender isso, você começa a ver que existe um sentido muito louco, porque muitas vezes nós somos guiados pela voz do Espírito. E essa voz nos diz como nos mover, onde ir, como falar, com quem falar. E quando a gente está sendo desperto para essa realidade, quando a gente começa a ter os nossos passos iniciais nessa missão, a gente começa a validar o que é a voz de Deus. E muitas vezes a gente toma para si aquilo que é a direção, e quando algo muda, parece que a gente perde o chão, né? E eu quero começar esse culto falando exatamente sobre isso, porque o tema de hoje é intimidade. E quanto mais a gente tem intimidade com o Espírito, mais sensibilidade a gente vai ganhando. E para mim, ter a voz e ter a presença de Deus é a maior marca dessa intimidade, porque você começa a entender que aquilo que Deus te fala, e muitas vezes muda quando você sai para cumprir aquilo, não é porque Deus mudou, não é porque a missão mudou, o propósito de Deus mudou, porque a palavra vai dizer que em Deus não há variação nem sombra de dúvidas. Então quer dizer que se Ele disse, é aquilo. Mas o que acontece na dinâmica, no mundo espiritual, existe uma dinâmica espiritual, onde existe a voz de Deus e existem os acontecimentos para o testemunho. Então aquele que te dá a direção, ele não mudou. O que mudou? Muda as circunstâncias, porque estão condicionadas a esse mundo, e esse mundo está em constante mudanças e variações, porque o príncipe desse mundo é Satanás. E o desejo dele em cada passo que a gente dar, confiando no Senhor, é que exatamente mude totalmente aquilo que vai ser a nossa missão, aquilo que a gente carrega. Mas não tem como mudar aquilo que a gente carrega. Por isso, o meu desejo de começar esse culto falando exatamente sobre isso, de que você seja fiel àquilo que você recebeu do Senhor, que você seja fiel à voz que você ouviu, porque aquele que dá o desejo, dá o realizar de todas as coisas. E aquele momento que eu saio para buscar o que Deus tem, os seus cenários vão ser transformados, mas a voz não. E por que eu tô falando isso, né? Porque todas as vezes quando eu saio de missão, igual nós viemos para cá, inicialmente a gente já tem sinais do que Deus quer nos levar, o que Deus quer levar que aconteça, né? Os resultados que Ele espera. Só que quando você chega no ambiente, quando você está diante das pessoas, aquilo muda. E parece que Satanás ele quer gerar uma confusão exatamente daquele que é o ouvinte da mensagem, para que não haja essa transmissão. E quanto mais eu vou me aproximando e me acercando de Deus, eu vou entendendo que Ele tem muitas formas de se mover e muitas formas de confundir o inimigo e de trazer às nossas vidas essa conexão perfeita. Então, o meu desejo é que em cada culto do Sábado Mission você possa entender que a sua missão ela tem muitas faces.
Porque Deus, ele tem muitas dimensões dele mesmo, tem muitas formas dele mesmo. E essa intimidade vai te levar a conhecer as faces de Deus. Não porque nele tem máscaras, mas porque ele tem muitas formas de se mover. Ele é multiforme graça e ele está se movendo com cada um de forma diferente. E você validar isso na sua vida e na sua missão é você viver o mais belo do Senhor. Não é viver algo monótono assim, né? E a gente está aqui em um seminário. E quantos seminários e quantos lugares que foram consagrados ao Senhor no seu princípio, no seu início, e que vão se perdendo na trajetória, porque existem as pessoas, nós, seres humanos, desejamos formatar Deus. Desejamos falar que Deus é isso e Ele pode te entregar isso. E eu tive uma experiência essa semana de profetizar na vida de alguém exatamente isso. Experiências que são únicas, inefáveis, sabe? Ninguém consegue sondar o coração de Deus. E a palavra vai dizer que ainda nem chegou ao nosso coração aquilo que Deus irá fazer. Então a gente não consegue mensurar Deus, não conseguimos dimensionar Ele ou calcular quanto Ele pode fazer e liberar nas nossas vidas. O que nós temos que fazer? Fluir. E o nosso desejo de ocupar esse altar aqui, estamos em um altar, estamos nesse lugar que tem as suas marcas de sacrifício, tem as suas marcas de consagrações, tem pessoas que vêm se dedicar a isso por um amor genuíno. E o nosso desejo é colocar nossa voz exatamente nisso, profetizar as dimensões de Deus, que vai alcançar as pessoas que vêm aqui caminhar, que vai alcançar as pessoas que vêm aqui por um motivo de fuga, que vai alcançar as pessoas que vêm aqui para refletir, e que dessa reflexão venha a consciência do Espírito. E nós estamos aqui então de uma forma profética, anunciando isso à sua vida, recebendo isso do Senhor também e colocando aqui nesse espaço, de uma forma sacerdotal, reconhecendo aquilo que é puro e genuíno do altar, que é a marca de uma experiência, em nome de Jesus. E que a marca dessa dinâmica seja sempre a marca do nosso amor com o Senhor. E vamos começar? Que eu estou gravando aqui de um celular, não sabemos quanto tempo temos, mas que seja o tempo suficiente para que essa palavra penetre no teu espírito em nome de Jesus. Quero falar aqui sobre hoje o entendimento, né, da nossa, como a gente pode completar, né, completar a nossa missão com a intimidade celestial, com a intimidade com o altar, com a intimidade sacerdotal. E falar de intimidade é falar de conhecimento, porque se conhecer a Deus é ter intimidade com Ele, isso significa que eu preciso prosseguir em conhecê-lo. Nunca vou chegar no meu limite, nunca vou chegar no aqui acabou. Nunca existe um teto, sempre existe algo a ser rompido, né? E a intimidade ela tem como essa marca, como o próprio ato sexual, onde precisa haver um romper, precisa haver um dilatar, para que novas referências cheguem até você, para que novas experiências cheguem até você, para que novos prazeres cheguem até você. E a palavra gera isso em nós. A palavra gera em nós esse dilatar, gera em nós esse conhecimento, que é a luz que desperta, que tira de nós, né, todas as trevas, toda a ignorância que está na nossa mente, que vem através da consciência. E quanto mais a gente conhece o Senhor, mais a gente flui, mais leve a gente se torna, porque aquilo que nos pegava, aquilo que nos limitava pelo conhecimento que recebemos da palavra, a gente vai aprendendo a responder, a gente vai aprendendo a validar. Não, isso aqui não faz parte, isso aqui tem que ser superado. Não, isso daqui é uma mentira. E você vai fluindo e avançando. E como isso? Como alcançar essa intimidade? Como alcançar esse conhecimento? Como ganhar do Senhor essas novas percepções? Através da oração. Para falar disso, eu sempre vou lembrar do Bispo Betel quando ele fala da experiência dele, que a tia no cultinho falou para ele que ele tinha que orar. E ele criou uma rebelião no cultinho, porque ele não queria orar, porque ele raciocinou, não, Deus já conhece tudo, para que eu vou orar? E só que depois Deus falou para ele, né, você ora não para que eu conheça as coisas, você ora para que você conheça das coisas. E essa é a declaração, né, da nossa fé e daquilo que cremos. Oramos não porque o Senhor não conhece a nossa trajetória e os nossos caminhos e o nosso coração, mas oramos porque queremos conhecer o coração do Deus Pai. E o Espírito nos introduz nessa dimensão de conhecer, de revelar e de trazer essa intimidade que está no coração do Deus Pai. E eu quero falar hoje exatamente sobre isso, sobre a marca sacerdotal que nos traz essa intimidade.
porque só o sacerdote consegue estar no lugar do Santo dos Santos. Só o sacerdote consegue ir até Deus, se expor diante de Deus e levar as pessoas e trazer Deus. Só ele consegue fazer esse intercâmbio. E quão forte é esse intercâmbio, né? Eu sempre falo que todos nós deveríamos, em um momento da vida, fazer um intercâmbio. E isso não se limita a você sair do seu país e ir para um outro. Isso está em você sair do lugar que você está e ir para um lugar que provavelmente você não iria, e se colocar em uma outra condição e intercambiar, colocar naquele espaço, naquele ambiente, naquelas pessoas o que você carrega, de onde você vem, e estar aberto ao ponto de receber daquele ambiente, daquelas pessoas também o que tem para te entregar. Isso é intercâmbio, é uma troca, é eu colocar e é eu receber. O Espírito faz isso conosco, e o sacerdote vive essa dinâmica de a todo momento estar em ambientes diferentes, com pessoas diferentes, e trazendo aquilo que é a sua essência e recebendo aquilo que é a sua essência. E quão forte é a religião, porque ela quer nos ensinar a validar o que é pecado e o que não é pecado. E que eu sempre me confronto, né? Eu sempre entro nessas perguntas dentro de mim. Será que quando Deus ele olha para a terra, ele vê o pecador ou ele vê o seu filho? Porque se Deus vê o seu filho, Deus não está validando o pecado que cometemos ou não cometemos. Deus está validando a trajetória, se estamos vivendo ou não vivemos, se estamos reverberando a nossa voz ou não, se estamos ocupando ou não, se estamos sendo a nossa essência ou não. Então a gente vai vendo que Deus ele tem uma outra dinâmica, em qual nós precisamos entender, não só entender, viver, porque a palavra vai dizer que a gente deve não só conhecer o amor, né? Mas ter percepção desse amor. Não é só o conhecimento, mas é a percepção. Se eu tenho só o conhecimento, eu vou cair somente na letra. E a letra vai matar. Agora, se eu vou ganhando percepção dessa palavra, percepção de quem é o Senhor, eu vou vivificando o meu espírito, né? E eu vou ganhando do espírito mais e mais experiência. E essa intimidade, ela tem um poder nas nossas vidas de quebrar com essas correntes, com esses grilhões que nos mantém cativos a um sacerdote, que é uma pessoa que ocupa um altar, cativos a uma imagem que está no altar, cativo a uma voz, cativos. E somente a intimidade, porque a palavra vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente intimidade com esse conhecimento, a percepção desse conhecimento, eu posso não só me ver livre, mas manifestar essa liberdade, manifestar essa verdade, ser mesmo transmissor, não só um receptor, mas transmissor dessa verdade, que é o que o Senhor nos criou. E essa semana eu tenho conversado muito com o Raul, com o Bilu, o pastor Jário, com o Bispo Betão, sobre aquilo que o Senhor ele tem colocado no meu espírito, de um mapeamento que eu estou fazendo dos altares da América Latina. E um dos pontos que eu tenho visto tão forte é essa questão sacerdotal familiar, né? Porque a gente fala muitas vezes sobre ocupar um altar, estar na igreja, servir ao Senhor, mas a gente cria um abismo gigantesco entre as nossas casas, que são a nossa família, e entre o altar, que também temos uma família. Sendo que o Senhor, Ele quer que essa voz seja íntegra, né? Em todos os lugares onde vamos, precisamos manifestar isso. Não é que eu vou eleger os lugares, não. Em todo lugar é meu altar. Porque todo lugar eu posso ter a marca de um sacrifício, a marca de uma entrega, a marca de uma recepção, a marca de uma emissão. Então, todos os lugares está contando nisso. E o Senhor falou muito comigo, e é muito louco porque a gente escolheu esse lugar aqui, com essa imagem aqui de fundo, exatamente nisso, né? Porque como o inimigo tem roubado a voz sacerdotal dentro das casas, dentro das relações que poderiam ser tão íntimas, mas que a gente vê aí um abismo gigantesco entre pais e filhos. Pais que não conhecem o coração dos seus filhos e filhos que não conhecem o coração dos seus pais. E esse abismo faz com que o pai não saiba o que desligar na trajetória do filho, não saiba o que vencer ainda em sua trajetória para liberar o caminho dos filhos. E os filhos da mesma forma não sabem como receber essa carga que o pai e a mãe já têm
e dar continuidade. Então o inimigo, ele vai deixando isso cada vez mais rígido, vai colocando a vergonha cada vez mais latente, mais forte. Porque se eu lembro de uma experiência que eu tive no Peru, né? E no final dela, essa garota de 16 anos me falou: olha, isso eu nunca disse pra ninguém, até mesmo os meus pais. E era algo muito simples assim, que na minha casa sempre teve essa conversa, por mais louca que seja, que foi a minha casa, assim, da gente falar de tudo, da gente ver de tudo, da gente fazer de tudo, sem muitas regras e essas coisas. Mas como sempre foi muito jogo aberto, sempre teve muita mesa assim na minha casa, da gente falar e pronto. Da gente lidar com as coisas como elas são, sem esconder, sem maquiar. E essa semana eu tenho estado com esse clamor dentro do meu espírito, né? De trazer a existência e de querer entender de Deus. Porque nós que ocupamos o altar, nós somos pais e mães. Em um sentido de um cuidado, de uma emissão de uma palavra que constrói na tua vida uma direção. Mas também somos filhos de alguém, porque também recebemos e somos o Filho de Deus. E Romanos 8 vai dizer exatamente sobre isso, que recebemos o Espírito, do qual agora podemos clamar Abba Pai, que é a intimidade. Então nascer de novo, o que é? É receber de Deus um acesso. É receber de Deus uma ligação, de qual agora podemos conhecer o coração dele, podemos clamar ao Abba, podemos clamar Paizinho. Só que Paulo vai dizer que na nossa trajetória do nascer de novo, igual o bispo sempre fala, né? Existem muitas marcas de morrer e de viver. Não é somente uma morte, duas, são muitas, porque a gente, de ciclo em ciclo, na nossa trajetória, vamos morrendo para algo e vamos vivendo para algo. E Paulo vai dizer sobre essa transição, de sairmos daquela condição de filho, qual clamamos Abba, Paizinho, Pai, preciso disso, Pai, interfere nisso, e somos transportados a dar uma resposta, porque próprio Romanos 8 termina falando que a criação está aguardando a manifestação dos filhos. E desse acontecimento de recepção a esse acontecimento de emissão, existe uma transição do nosso espírito. Não porque já não somos mais filhos de Deus, mas porque ganhamos maturidade. E Paulo, ele fala que vai ter que chegar um momento que a gente vai ter que sair do leite materno e começar a ser aqueles que vão se alimentar de um alimento mais sólido. Mas aquele que se alimenta do mais sólido não come também para si. Ele tem que analisar o corpo e ele tem que dar desse alimento. Então, a mensagem do Evangelho e a mensagem daquilo que pregamos no altar é para que você seja desperto e viva essa transição. Para que você seja aqui não somente para receber uma palavra, para você ficar bem durante um dia, 2 dias e estar precisando novamente, mas você assumir as suas vestes sacerdotais, a sua voz sacerdotal e viver a sua maturidade espiritual. Porque na maturidade você vai ter a intimidade. E dessa intimidade você vai começar a interferir. Então hoje o que nós temos nas casas? Nós temos pais imaturos e filhos imaturos. Ou nós temos pais totalmente rígidos, que tiveram histórias muito loucas, muito fortes. Pais fortes com filhos fracos. Ou filhos fortes com pais fracos. Um totalmente desequilíbrio. E quando a gente vê a referência de Davi, a gente vê um pai muito forte, que entendeu que os seus filhos precisavam receber essa marca. E Salomão recebe essa marca e dá continuidade porque tem essa marca. Tem referência de altar, tem referência de sacrifício, tem referência de entrega. Então é muito louco porque a gente vai entendendo que a nossa trajetória de intimidade com o Senhor precisam ter essas transições, precisam ter essas renúncias, porque é muito bom pedir, né? Mas a palavra vai falar que aquele que dá, a dinâmica daquele que dá é muito melhor. Existe mais alegria em quem dá do que em quem recebe. Isso significa que ser pais e mães através do seu cuidado é muito mais prazeroso, porque você pode falar com todas as mães. Elas vão falar que é um sacrifício gigantesco, tiveram que renunciar muitas coisas, mas elas sempre vão terminar falando que não trocaria isso por nada. A experiência da maternidade, que é você gerar de um fruto, é dolorosa. Você tem que dilatar,
E essa é a marca da igreja, que se dilata, porque recebeu uma intimidade, recebeu essa semente, porque ouviu o coração do Deus Pai e agora quer gerar para esse mundo, quer gerar os seus resgates. Então, muitas vezes a gente quer ficar nesse amor de filhos que pede, de filhos que não entende e nessa ignorância. Mas quando Deus nos transporta a essa maturidade, a gente vai entendendo que a dinâmica do altar, de até mesmo de sentir as suas dores pela sua dilatação, é tão prazeroso. E Paulo sempre anuncia isso. Paulo sempre fala a Timóteo, sempre fala à igreja quanto o sacrifício ele é válido. Sacrifício por essa intimidade, por conhecer o Senhor e de conhecer esses irmãos. E eu fugi aqui totalmente do que eu escrevi, mas eu quero falar exatamente sobre isso, né? Que o sacerdote ele precisa carregar a intimidade da voz e da presença. E que você como sacerdote viva exatamente isso. A experiência de ter o véu rasgado. Porque o corpo de Jesus foi rasgado. E o véu foi rasgado. E aquilo que Jesus vive, a experiência que Jesus tem, precisa ser também a nossa experiência. Nós precisamos ter o nosso corpo, o nosso coração rasgado diante do Senhor, que é marca dessa intimidade. E que a sua carne mesmo seja rasgada. E que essas relações que estão desequilibradas recebam a marca desse óleo. Que essas relações que estão desequilibradas, seja de você com o Senhor no altar, seja de você com a sua família, com seus familiares, seja de você com a sua igreja e a marca da sua família na fé, desses desgastes, desses desequilíbrios, possa receber hoje a marca de um rasgar, de um romper, possa receber a marca dessa intimidade que separa todas as coisas. E que nesse rasgar o Senhor possa separar aquilo que é os sentimentos da sua alma e aquilo que é a realidade no seu espírito. E que você possa lidar e viver dessa realidade. Que você possa lidar e viver dessa verdade a todo momento em nome de Jesus. Que você possa ter o encontro com essa realidade espiritual e quebrar toda a lei. Porque o véu ser rasgado é a lei ser rasgada. Porque imagina só, aquilo era colocado de anos e anos. E as pessoas criam nisso e viviam nesse formato de sacrifício e de encontro com o Senhor. E naquele momento que o véu é rasgado, todos podem enxergar o Santo dos Santos. Então não tem mais desculpa. Você agora pode enxergar o lugar Santo dos Santos. Porque esse lugar está no teu espírito. Você agora tem acesso ao Pai para pedir, mas também para entregar. E que você possa viver essa intimidade em nome de Jesus. A gente aprende a transferir, né? Mas na verdade a marca do altar, ela não quer que a gente transfira, ela quer que a gente emita, transmita. Não os problemas e BOs que você carrega, mas as soluções. O bispo estava falando hoje na rádio, né? Que todo artista, ele coloca na sua obra a resolução daquilo, a cura daquilo que são as suas dores. E quando ele enxerga a sua obra concluída, ele enxerga também a sua cura, que agora está sendo transmitida a muitos que estão feridos. E a obra da cruz, né? A arte da cruz é exatamente essa. É o Senhor nas suas dores entregar as nossas vidas, transmitir à nossa vida aquilo que é a solução, que é a nossa cura. E isso nós recebemos. E que a nossa trajetória, através da nossa intimidade, aquilo que são as nossas dores, aquilo que são ainda as coisas que precisamos receber cura do altar, que nós, em cada momento da nossa voz, do sacerdócio que o Senhor está despertando no nosso espírito, consigamos mesmo transmitir ao outro essas resoluções e essa marca de cura em nome de Jesus. No Santo do Santo não se adora de qualquer forma. E eu e o Raul, a gente sempre conversa, né, sobre a marca adoração. O que é ser adorador? Porque também a gente limitou como igreja a adoração àquele que tem um instrumento em suas mãos, né? Ou aquele que tem uma voz muito bonita e que ocupa o altar. Mas o Raul sempre fala, a adoração é servir. A adoração é serviço. E eu fico sempre pensando nisso, né? E eu coloquei exatamente sobre isso. A partir do momento que o véu é rasgado,
a partir do momento que todos nós somos sacerdotes, temos uma voz sacerdotal, uma experiência sacerdotal, significa que as coisas já não podem mais ser feitas como sempre foram feitas. Significa que as coisas não podem mais ser colocadas de qualquer forma. A nossa adoração precisa ser verdadeira, porque aí em diante o Senhor vai falar que Ele busca aqueles que adoram em espírito e em verdade. Já não é mais de qualquer forma. Você já não pode mais usurpar o altar. Não tem mais como você esconder, porque o Espírito foi colocado dentro de você. E esse Espírito está te sondando, e esse Espírito está sondando todas as coisas. E que você possa mesmo sair desse lugar de adoração comum para o lugar de uma adoração íntima e real com o Senhor. Que você possa ser santo e se limpar, não de ser perfeito como a religião coloca que você precisa ser, ou dentro dessa classificação, mas de ser sincero e íntegro com o Senhor, de ser puro. Hoje o Nicolas, filho do mestre Enio, maestro Enio, estava compartilhando na rádio, né? E você ouvir a voz dele é você ouvir a pureza do Senhor, a intimidade, e que a gente possa viver dessa forma a nossa adoração e o nosso serviço entregue ao Senhor de uma forma íntima. E Hebreus 9, do 11 ao 15 vai dizer: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Porquanto, se o sangue de bodes e de touro e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, o santificam, quanto a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivos. Por isso mesmo, Ele é mediador da nova aliança, a fim de que intervirmos a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança. Recebam a promessa eterna, eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Muito louca essa palavra. Ontem eu coloquei essa palavra aqui e comecei a chorar, porque que louco é o sacrifício de Cristo. E como isso nos entregou essa intimidade que é imerecida. E Efésios vai dizer exatamente sobre isso, né? Que foi por graça, para que a gente não pensasse que foi pelas nossas forças, pela nossa capacidade, pela nossa conquista. E aqui ele vai falar que nós recebemos a promessa de uma herança eterna. E quem recebeu? Todos aqueles que foram chamados. Muito louca essa passagem, porque fala que o Senhor, Ele abriu esse caminho. E todas as vezes que a gente comete um erro, que vem a consciência daqueles caminhos, muitas vezes o inimigo, ele quer usurpar aquilo que poderia ser uma experiência de sermos limpos pelo Senhor, de sermos limpos por esse lugar santo. Ele coloca a culpa, coloca a vergonha, mas o Santo dos Santos, ele entrou no Santos dos Santos de uma vez por todas, né? Nós como filhos não tem como não ser mais filhos, é de uma vez por todas. E que você hoje possa receber essa cura, que você hoje possa receber a marca para essa sua missão, de você tirar todo o peso, de tirar todo o fardo, porque é de uma vez por todas. A marca da sua filiação ninguém tira, a marca daqueles que vão ser cuidados, apacentados, direcionados, supridos pela sua voz, ninguém também pode tirar. Porque quem te entregou essa voz, quem te entregou esse ambiente foi o Senhor Jesus. Quem te entregou essa voz foi o próprio Pai. E que hoje você possa não só experienciar, mas validar, receber a convicção, receber essa ousadia em nome de Jesus. Ele vai lavar a nossa consciência. Aqui a palavra vai falar que Ele purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo.
tudo aquilo que era a marca de uma religião que é morta, que é falida, que não gera nenhuma intimidade, só gera cada vez mais protocolos, caiu, foi rompido. E agora você tem o quê? A marca de uma consciência limpa, porque o Espírito agora está sobre você, e esse Espírito te classifica, e esse Espírito te vivifica, e esse Espírito te entrega uma voz, e que você caminhe na direção dessa voz, em nome de Jesus, de andar com o Senhor, de conhecer o Senhor, de prosseguir em conhecê-lo, em nome de Jesus, e que você possa entrar nesse novo caminho, que sempre é um novo caminho. Sempre, aonde o inimigo quer colocar uma impossibilidade, quer colocar um caminho sem saída, o Senhor cria os seus acessos. E que você possa descobrir nesses acessos a intrepidez e a ousadia que existe no teu espírito. Porque o Senhor, nele havia essa ousadia de romper. Só alguém muito ousado para romper e rasgar o Santo dos Santos. E que você possa carregar essa ousadia como um pai, de romper em seus filhos e levar a eles essa intimidade, levar a eles essa experiência real de um novo nascimento em Cristo Jesus. Uma ousadia que é real, de sacrifícios, de entregas apostólicas, de você ir, de você romper, de você falar, de você colocar. Não deixar que a vergonha ela venha, não deixar que o medo ele ganhe forma, né? Ganhe voz cada vez maior dentro de você. Mas que você possa receber essas vestes, as vestes de uma ousadia que somente a intimidade pode te entregar. Porque quando nós não estamos cobertos e vestidos pelo Senhor, a gente vai acreditar que o inimigo, ele é o leão. Mas quando estamos cobertos e vestidos pelo Senhor, quando buscamos dessa intimidade, a gente vai entender que ele só ruge como um leão. A gente vai entender aquele que está à nossa frente, vai entender aquele que nos vigia. Porque a palavra diz que o guarda de Israel não dorme e nem cochila. Muitas vezes os pais têm essa sensação de que somente eles podem guardar os teus filhos. Isso é uma mentira. Nós podemos cuidar de nossos filhos aquilo que o Senhor nos entrega. Mas o guardar, só o Senhor ele pode realizar. E que a sua intimidade, ela te preserve. Que a sua intimidade e intercessão possa interferir e preservar muitos outros. Que você possa entender que o Espírito Eterno que recebemos para ser testemunhas é o próprio Espírito que revela o Deus Pai. E que na sua experiência de intimidade, você possa levar muitos outros a essa região celestial, onde o amor de Deus não cessa, onde a bondade de Deus não cessa. Que você possa conhecer o Deus como aquele que te abraça quando você está aflito. Que você também possa conhecer a Deus daquele que te consola com uma palavra de confronto. Que você possa conhecer a Deus de muitas formas. O que eu mais me alegro no Senhor é de poder conhecê-lo. E às vezes eu fico até brava com o Bispo Betão porque ele não me dá a resposta daquilo que eu pergunto para ele. Mas é gostoso porque eu entendo que ele não quer limitar a minha experiência e aquilo que pode ser a minha intimidade com o Senhor, que é a minha fortaleza, que é aquilo que é a minha soberania, que é aquilo que a gente ganha na intimidade. Porque Deus nos entrega armas que são muito específicas. Deus nos entrega palavras que são muito específicas. E o meu desejo e o desejo de todo mundo que emite uma palavra a você é que você tenha essa experiência de conhecer a Deus não por ouvir falar, não pela experiência de alguém, que é muito bom se encher de fé pelo ouvir, mas que você conheça a Deus pela sua intimidade, por cada vez mais você está disposto a estar nu diante dele, de buscá-lo, de ir além, de se confrontar, de sofrer e de se alegrar. Que você seja essa pessoa que vai dar o próximo passo em nome de Jesus, e que o Senhor ele descortine cada vez mais, revele a você, assim como ele revelou a João, que inclinou seu coração. Imagine a intimidade que João teve com o Senhor, que ousadia ele teve de colocar o ouvido no coração de Jesus. Eu e você talvez teríamos alguns dedos, não, é o mestre, né? Não, nesse aqui eu não posso tocar, não. E João foi ousado, inclinou-se no peito de Jesus e ouviu as revelações daquele que sempre quer ser revelado. E Jesus ele diz, né,
que para conhecer o Pai, você precisa conhecer o Filho. Que nossas vidas possam estar inclinadas ao peito de Jesus, o Filho, para que sejamos filho também e possamos entender o que o Pai tem, porque o Pai ainda tem muitas coisas, e que a gente possa escutar o coração do Pai, escutar o que o Pai quer para os perdidos, escutar o que o Pai quer para as nossas trajetórias, escutar o que o Pai quer, em nome de Jesus. E eu quero chamar o Raul aqui para concluir, fazer o último louvor e colocar a nossa oração final aqui. E que você seja abençoado em todos os seus caminhos. Amanhã mais 3 cultos poderosos, às 9, às 11 e às 18. Nós vamos estar na estrada poderosamente recebendo do Senhor, derramando óleo em tudo que é lugar e vivendo a marca daquilo que é a nossa entrega, aquilo que é o nosso amor pelo Senhor, aquilo que a gente deseja ainda aspirar da América Latina e viver como uma realidade, em nome de Jesus. Amém, amém. Como falam aqui os paraguaios, eles falam assim: Ore com barete, naipori kuhige. Ore com barete, naipori kuhige. Ore areco nyandejara Jesucristo. Isso quer dizer assim, diz, nós somos os mais poderosos. Não existe o medo, porque nós temos a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. E assim determina os guaraníes, determina aqui a garra. Esse é o lema do paraguaio, do Guarani e das várias tribos que existem ainda, mas só que em uma pouca quantidade. Eles determinam pela sua garra, né, pela sua força de luta sempre, que nunca desiste, porque não existe o medo, e Jesus Cristo que está entrando agora com poder e autoridade nessa terra. Estamos determinando aqui com a Tainá e também com muitos missionários que fazem parte também de vários projetos que estão entrando nessa terra, e nós estamos aqui profetizando. Amém. Em nome de Jesus, meu Pai. Como tua palavra diz, Senhor, que bem-aventurado, Senhor, aquele que não anda em conselhos de homens nem de impíos, Senhor, mas o teu gozo está na tua palavra, o teu deleite, o nosso deleite está na tua palavra, Senhor. E eles crescerão como árvores frondosas, Senhor. Aquela palavra, Senhor, que é o teu Espírito, Senhor, que nos traz, Senhor, esse conhecimento, essa consciência, Senhor, essa maturidade, Senhor, essa maturidade que nos levará, Senhor, a um conhecimento, a uma intimidade contigo, Senhor. Faz de nós, de cada um de nós, uma terra fértil, Senhor, para poder receber essa palavra todos os dias, para poder gerar frutos, Senhor, e assim também emitir, Senhor, e profetizar sobre várias terras, Senhor, sobre várias famílias, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, derrama, Senhor, teu olho, Senhor. Derrama, Senhor, a tua unção, Senhor, para que se abra, Senhor, nossos olhos e nós possamos enxergar a tua face, Amém. Senhor. Assim como o rei Davi, Senhor, no Santo dos Santos, Senhor, ele entrava, Senhor, com essas vestes sacerdotais, Senhor, e ele enxergava a tua face, Senhor. Assim como o rei Davi, Senhor, com as suas palavras, Senhor, com o seu louvor, onde ele ia, Senhor, ele proclamava teu nome com salmos, Senhor, e tu fazias moradas, Senhor, nesses lugares, Senhor. Assim também nós, Senhor, tomamos posse, Senhor, dessas vestes sacerdotais, Senhor, tomamos posse, Senhor, dessa unção que nos faz enxergar a tua face, Senhor. Amém. Também, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor, do teu Espírito, Senhor, vacia a nossa alma e nos enche do teu Espírito, para que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor, para que nós possamos ter uma realidade, Senhor, e viver, Senhor, a cada dia mais, Senhor, e trazer à existência o teu reino, Senhor. O Senhor nos conduz, Senhor, a cada dia, Senhor. Amém. Nos mostra, Senhor, os sinais, Senhor, nos dá aquele discernimento, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para ser aqueles verdadeiros sacerdotes, Senhor, e gerar, Senhor, sacerdotes, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos a louvar agora um salmo do rei Davi, que ele declara a tua busca, a busca do Senhor Deus, e também ele declara que no Santo dos Santos ele enxergava a sua face, Senhor. Buscando a Deus, estou buscando, meu Deus, buscando a Deus, estou buscando, meu Deus, buscando a Deus,
Eu tô buscando ao meu Deus, buscando a Deus, buscando a Deus. Eu tô buscando ao meu Deus, oh Deus, tu és meu Deus forte. Eu te busco justamente, minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Oh Deus, tu és meu Deus forte. Eu te busco justamente, minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e tua glória. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e tua glória. Oh Deus, tu és meu Deus forte. Eu te busco justamente, minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Oh Deus, tu és meu Deus forte. Eu te busco justamente, minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Os meus lábios te louvam, porque tua graça é maior do que a vida. Os meus lábios te louvam, porque tua graça é maior do que a vida. Oh Deus, tu és meu Deus forte. Eu te busco justamente, minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Oh Deus, tu és meu Deus forte. Eu te busco justamente, minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Buscando a Deus, buscando a Deus. Eu estou buscando ao meu Deus, buscando a Deus, buscando a Deus. Eu estou buscando ao meu Deus, buscando a Deus, buscando a Deus. Eu estou buscando ao meu Deus, buscando a Deus, buscando a Deus. Eu estou buscando ao meu Deus, oh Deus. Ó Deus, que você cumpra a sua missão em nome de Jesus. Até!